reassistindo. E aqui a nossa convidada super especial está chegando. Boa noite, Monja. Tudo bem? Como é que a senhora está? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço mais uma vez. Boa noite, Alexandre. Eu estava tentando entrar por outro caminho, não estava dando certo. Até que eu descobri que estava aqui no Terapia Interior. Muito prazer estar com vocês aqui, viu? Prazer é nosso, Monja. Monja, eu gostaria de agradecer primeiramente a ter aceitado o convite. É sempre muito especial estar falando aqui com a senhora. A gente sabe que a sua agenda é muito apertada, tem muitos compromissos, tem muitas tarefas. E a gente sabe que quando alguém reserva um tempo para estar passando essa mensagem positiva, é um presente que concede para todos nós. Então, eu agradeço muito a atenção da senhora, o seu tempo, para estar falando aqui com o público do Terapia Interior, com todo mundo que está sintonizando, tanto ao vivo quanto depois nos nossos canais, no nosso podcast, no YouTube, porque eu tenho certeza que essa mensagem, essa conversa dessa noite vai contribuir muito com todos aqueles que estão tendo acesso. Então, Monja, mais uma vez, muito obrigado de estar aqui e ter aceitado aqui o nosso convite. Agradeço você pelo convite. É um prazer. Eu tenho só que desligar aqui, tem gente telefonando, tem que cortar e depois não ligue para nós. Pronto. Consegui. E agora eu vou mandar para o povinho aqui das minhas redes sociais. Pronto. Vamos lá. Do que nós vamos conversar hoje? Então, Monja, eu fiz a proposta para a sua equipe da gente estar falando hoje sobre o poder dos pensamentos, da gente estar falando sobre a nossa mente, os nossos pensamentos interferem diretamente na nossa vida, nas nossas emoções. Tem uma frase, sabe, Monja, que eu gosto muito, que diz que são felizes as pessoas que usam a mente para realizar, para viver, porque a maioria das pessoas usa a mente para sofrer. E é uma frase assim que me impacta muito, porque curiosamente eu acredito que a função da nossa mente é pensar e pensar positivamente. E é muito curioso que às vezes a gente percebe que a nossa mente é fruto dos maiores dos nossos sofrimentos. Às vezes a gente sofre mais pela nossa imaginação do que pela realidade em si. E o trabalho da senhora, né, junto ao Zen Budismo, ele traz muito essa questão, né, do poder que a nossa mente tem sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho nessa perspectiva do budismo, qual que é o impacto que a nossa mente tem na nossa vida? Bom, nós somos a vida e nós somos a mente. A nossa vida não está separada da nossa mente, não é? Nós somos uma integridade, corpo, mente, espírito, não está dividido em três. A gente pode falar de forma didática, né, para esclarecer, né? Mas é tão incrível de você perceber a influência que tem nossos pensamentos, a nossa maneira de estar na realidade, com o que acontece com o nosso corpo. Sim. O que acontece com as nossas relações. A gente é capaz de minar uma relação amorosa e boa através de pensamentos prejudiciais. Ou você construir relações mais harmoniosas, né? Você veja as guerras que estão acontecendo, e não são. Tem duas que são principais nas nossas televisões, nossas redes, né? Mas tem mais de 160 guerras acontecendo no planeta neste momento, né? E tudo isso é resultado do quê? De uma maneira de estar no mundo, de pensar o mundo, de acreditar que o mundo é. E você pode... Por isso que o Zen trabalha muito do despertar. Acorda, desperta, percebe que nós somos um só corpo, uma só vida, com tudo que existe. Tudo, com todos os seres. Somos uma única família humana. Porque as pessoas ficam dividindo, né? Por religiões, por grupos étnicos, por grupos geográficos. E a gente esquece que, claro que há diferenças, e que bonito que há. Mas, ao mesmo tempo, somos uma única família. É a família mamífera e bípede, chamada família humana. A primeira vez que eu vi essa expressão, achei muito engraçada. É o Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, dizendo que Buda era o mais venerável de todos os bípedes. Eu falei, nossa, eu nunca pensei em mim como bípede, mas claro que sou, né? Somos todos bípedes e somos todos seres humanos, com características semelhantes, mas não iguais. Necessidades semelhantes, mas não iguais. Né? Você, por exemplo, tem uma barbinha que eu não tenho, eu me alegro de não ter. Se eu fosse com barba, talvez eu ia saber lidar com ela, mas no momento eu não tenho, né? Você tem cabelo e eu não tenho, eu raspo meus cabelos. Tem pessoas que os cabelos caem naturalmente. Então, as nossas necessidades não são iguais de alimentação. Você é magrinho, eu sou gorduchinha. Então, a sua necessidade de alimentos, de afeto, de carinho, de estudo, não é exatamente igual. Mas todos temos a semelhança que precisamos de acolhida. Precisamos ser
reconhecidos e acolhidos como somos. Não acolhida para transformar e virar outra pessoa. Porque as pessoas acham que o Zen, a prática da meditação, vai transformá-las em outras pessoas. Não. Vai transformar você em você. Vai conhecer em profundidade seus pensamentos. Como é que a gente faz conexões neurais? O que, que são os pensamentos? É uma química? O que os provoca a acontecer? Porque tem alguns que são tão aparentemente repetitivos, embora a gente diga que nada jamais se repete, que cada instante é único e não há bis. Eu pensei uma coisa, aí aconteceram outras e pensei outra coisa que é parecida com aquela primeira, mas já está um pouco diferente. E a prática do Zen é isso, é olhar para dentro, olhar para o mais íntimo seu. Não é muito gostoso às vezes, porque nós temos ideias do que nós devemos ser. Como você falou, devemos ter pensamentos benéficos, né? Mas, de repente, um diabinho entra lá e um pensamento ruinzinho passa. E qual é a nossa ideia? Deixa ele passar. Não fica dizendo, eu não quero você. Na hora que você sente aversão, ele gruda em você. Hum. Na hora que você sente também apego, também é outro problema. Então a gente fala que sem apego e sem aversão, o caminho é livre. Mas temos que perceber sim o processo mental. Temos que perceber como é que os pensamentos se formam, como é que eles têm um momento de estabilidade e desaparecem. Exato. O Carl Gustavo Jung, ele tem uma frase muito bonita, né, monja, que ele diz: quem olha para dentro sonha, quem olha para fora desperta, acorda, né? Na verdade, o contrário, né? Quem olha para fora, né, sonha, quem olha para dentro desperta. Eu acho muito bonita essa frase, porque ele traz essa ideia que a senhora falou também do despertar. Você vê que é uma corrente da psicologia, mas que trabalha muito dentro do que a senhora está falando, que é essa questão de ter uma percepção daquilo que está acontecendo também no nosso mundo interior. Eu vejo que a Uhum. maioria de que tudo está acontecendo fora. E essa ideia da divisão que a senhora fala, às vezes é também uma divisão do interno e do externo, como se aquilo que eu tô dentro de mim não tivesse tanta importância. Como se o mundo tivesse sempre acontecendo lá fora, mas o que tivesse acontecendo aqui dentro de mim ficasse preso aqui nessa caixinha, aqui na minha cabeça, e não tivesse interferência nenhuma com o outro, não tivesse interferência nenhuma com o que eu sinto, não tivesse interferência nenhuma com o caminho que eu tô tomando para minha vida. E eu acho que Hum. perceber que tudo muda, né? Eu tive um encontro esses dias com uma amiga minha, chama Gladys Eisenberg. Ela é uma psicóloga aqui em São Paulo. Sim, E ela estava dizendo como é importante essa acolher-se e colocar na nossa agenda um tempo para nós. Porque a gente às vezes tem uma agenda, a minha agenda é até pequenininha, mas ela é bem cheia de coisas. Olha aqui, ó. É pequenininha, mas é lotada de coisas e risca, desrisca, né? E ela disse assim: na nossa agenda pessoal tem que haver um tempo para você, você tá. cuidar de você. É um tempo para mim, que pode ser para meditação, pode ser para arte, para terapia. É um momento que eu preciso cuidar de mim. E geralmente nós esquecemos. E só vamos quando já está na crise. Não precisa chegar na crise. Antes da crise, eu vou percebendo o que está acontecendo comigo. Sei lá, se eu estou ficando mais tristonha, não quero sair de casa, não sinto interesse de falar com os meus amigos, é preciso ajuda. É preciso fazer um esforço. Vai lá falar com aquela pessoa que você confia, pergunte o que está acontecendo. Será que é só com você? Porque eu tenho percebido aqui na minha comunidade que existem sequelas da pós-pandemia que são bem graves. E muitas pessoas que tiveram Covid vêm me relatar a síndrome do pânico, a ansiedade, depressão, e acaba tudo sendo rotulado como sequela da Covid. Que é um pouco verdade, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque senão tudo que eu não quero fazer, eu vou dizer sequela da Covid. Você acha que A gente tem pode fazer assim? essa responsabilidade, sabe? É, A gente faz isso. E é um mecanismo, né, que a gente tem que, infelizmente, se torna muito comum. Mas esse tempo que a senhora fala, de ter um tempo para olhar para dentro, para cuidar de si, dos próprios pensamentos, eu vejo que é quase como uma forma de higiene mental. A gente isso. tem esse cuidado muito interessante com o nosso corpo físico e precisa ter, né? A gente se move através dele, a gente usa ele no mundo, então a gente descansa, a gente tem aquele momento que a gente vai dormir, a gente tem aquele momento que a gente vai tomar o nosso banho, que a gente vai, né, higienizar ele. A gente deveria enxergar a nossa mente quase como um corpo próprio, que também tem essa necessidade de Isso. descanso, essa
necessidade de limpeza, essa necessidade de atenção e de cuidado. Tem uma frase que também, que uma médica, agora eu não vou me lembrar o nome dela, diz, que se eu corto meu braço, eu imediatamente vou a um hospital, né, procurar ajuda médica. Agora, quando é com o meu mundo emocional, quando é com a minha mente, eu vou postergando essa necessidade de cuidado. E eu acho que é tão interessante isso, porque deveria ser o cuidado primeiro. A priori, a gente deveria olhar para a nossa mente. Não que o nosso corpo não seja importante, como a gente falou, ele é. Mas a priori, a gente deveria olhar para a nossa mente, para esse cuidado, para esse descanso, para essa higiene. E a senhora sente que as pessoas hoje, ou talvez isso seja algo histórico, postergam esse cuidado mental, essa higiene mental, esse descanso interno também? Ainda existe um preconceito discriminatório. E as pessoas têm medo, você vai dizer que eu sou louco, né? Vai dizer que eu estou louca, que eu sou louco e que não tem jeito. E não é isso. Existem vários aspectos de doenças mentais ou de falta de equilíbrio mental que pode ser reorganizado com muita facilidade, mas é preciso de apoio de especialistas. Quando as pessoas vêm até mim, eu digo, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, e o Zen não é cura. Mas o Zen ajuda o processo da cura. Ajuda você a olhar para você e perceber o que está faltando, o que você precisa. Você tem que perceber, estou precisando fazer terapia, conversar com alguém, ou alguém isento desse círculo no qual eu estou aprisionado. Porque a gente, quando está em crise, a gente acaba ficando prisioneira até de relações que podiam ser amorosas e benéficas, e que você não sabe mais lidar com elas. Então fica preso ali e não consegue sair. E às vezes você fala com alguém e só o olhar dessa pessoa faz você perceber que, nossa, que bobagem que eu estava fazendo. Não é que a pessoa fale, mas você começa a ouvir a si mesmo de uma forma neutra. Porque a gente sempre se ouve, quando estamos sozinhos, de uma forma muito emocional, né? Muito do que eu gosto, eu não gosto, né? E, de repente, você tem uma pessoa neutra, que, claro que não é completamente neutra, que nenhum de nós é, mas é diferente. Eu me lembro uma vez, eu estava tendo muita dificuldade com um superior meu, talvez eu já tenha contado isso para você. Tinha chamado um superior do Japão, porque eu estava cuidando de um templo aqui no bairro da Liberdade. E eles disseram que precisariam de um homem japonês e mais velho para cuidar. Eu falei, são 3 discriminações na mesma frase. Homem, japonês e mais velho, mas tudo bem. E ele chegou. E ele chegou e ele ficou muito preocupado, porque eu já estava há 6 anos na comunidade e tinha formado um grupo grande de discípulos. Tinha uma monja ordenada, um monge ordenado, tinha muitos discípulos leigos ordenados que gostavam muito de mim. E ele ficou preocupado. E ele começou a me tratar de uma maneira muito negativa, assim, muito prejudicial, me pondo para baixo sempre, como se eu fosse a serviçal dele dentro da comunidade. E eu seguia tudo isso, eu estava percebendo, falei, mas vamos ver, ele é meu superior, ele vai entender que eu estou aqui para servi-lo e para ajudá-lo, né? Até que ele falou que queria que eu saísse e fosse embora. E eu comecei a ficar muito irritada, e ficava brava, não dormia direito, e um dia um primo meu, que é o Serginho dos Mutantes, um tocador de guitarra, que eu não via há anos, me telefonou para o templo onde eu estava, atendi o telefone, eu sou eu, seu primo, tal. Falei, nossa, tá tudo bem. E eu só falei do drama que eu estava vivendo. Eu não tinha outro assunto, porque aquilo estava me tomando completamente. E ele para e diz assim, prima, esse homem está controlando você, liberte-se. Eu falei, mas como? Ele disse, com amor. Eu falei, você que é cristão, vem me falar de amar seus inimigos. Eu sou budista, mas eu fiquei pensando nisso. Na hora eu reclamei, sabe, não, nem aqui nada, como que eu vou amar esse homem, né? Ele me trata mal e tudo. Mas eu ouvi, porque na hora a pessoa fala não, 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 né? Mas aquilo fica lá dentro. E eu comecei a perceber. Eu falei, quem é esse homem? Por que que eu incomodo ele? Então eu sou importante para ele, ele tem medo de mim. Ele acha que eu ficando no templo, o poder dele fica diminuído. E é porque ele é frágil. Uma pessoa forte não teria esse medo. Eu comecei a olhar para ele de um jeito diferente. Olha, parecia mágica. Em uma semana depois, ele me tratava de outro jeito. Enquanto eu estava brava, brigando com ele, achando ruim, que a gente estava num braço de ferro, era um horror a relação.
No dia que meu primo disse, goste desse homem, quer dizer, compreenda esse homem. Não é amava, não é nada disso. Amar no sentido de compreender, de acolher, né? E na hora que eu fui capaz de fazer isso, mudou tudo. E isso que eu acho importante, ter alguém para conversar. Ele não era um especialista, mas de qualquer maneira, era alguém que era neutro no caso, que não tinha nenhuma relação com aquela cena, com quem eu não falava há anos. E por isso que eu acho que a terapia é importante. Você ter alguém que você confia para conversar, para você até se ouvir, para você refletir se os meus pensamentos estão corretos. Buda dizia que tem 8 caminhos para o despertar, né? É o caminho de 8 aspectos. E um deles é pensamento correto. Tem ponto de vista correto e uma forma correta de pensar sobre si mesmo e a realidade. E nós, às vezes, precisamos de apoio, de ajuda, de referenciais, que podem ser livros, podem ser filmes e pessoas que a gente possa confiar. E você é uma delas, né? Ah, somos, então nós somos com certeza, monge. Exatamente isso, essa ideia de ter alguém que tire essa fixação que às vezes a gente tem naquele pensamento, Isso. que às vezes é tão focado com a nossa mente, porque a nossa atenção é ela pode dizer isso muito melhor do que eu, ela é a chave de tudo. Muitas vezes eu tenho aquele pensamento ali dentro de mim, e esse pensamento vai me consumindo, eu vou me tornando escravo desse pensamento na medida que eu coloco totalmente essa atenção nessa perspectiva. E o outro, ele nos permite tirar desse lugar que a gente se colocou mentalmente e enxergar a situação de um outro aspecto. A gente, através de outros pontos de vista, é como se a gente enxergasse o mesmo lugar por outras janelas. É como se tivesse vários que a gente pudesse olhar determinada paisagem. E às vezes a gente fixa naquela que está aqui dentro de nós, naquele ponto de vista, e sem perceber aquilo nos consome. E isso até tira a nossa atenção muito do agora. Eu fico assim, extremamente pensativo quanto aquelas pessoas que, quando elas estão em determinado ambiente, elas estão apenas fisicamente naquele ambiente, mas mentalmente elas estão completamente em outro lugar. Elas estão no trabalho, pensando o que elas vão fazer quando chegar em casa, nos afazeres, no que ela vai fazer primeiro. Aí ela chega em casa, ela já está preocupada com o que ela vai fazer no trabalho no outro dia. Aí ela não tem tempo para os filhos, aí ela não descansou direito, porque ela ficou com a mente fixa naquela ideia, naquela preocupação. Aí chega outro dia que ela está no trabalho, ela está pensando nas férias. Quando que ela vai tirar férias, quando ela vai viajar. Aí ela viaja, ela volta a pensar quando ela tem que voltar para o trabalho e tudo que está esperando ela. E a gente fica tão preso, né, monge, aqui nos nossos pensamentos que vão transitando de um lugar para o outro, e parece que o presente acaba se escapando de nós. Parece que o presente, assim, ele foge de nós e a gente nunca vive aquilo que tem para viver. A senhora tem um livro, inclusive eu tô com ele aqui, eu apresentei no início aqui da live, que é um livro que eu acho muito interessante, que é o Aprenda a Viver Agora. Ele foi um livro lançado pelo Selo Academia, né, monge da editora Planeta, e é um livro que a senhora traz pequenas situações, né, experiências, contextos do cotidiano, e traz muito essa ideia do viver o agora, porque eu acho, né, monge, que é exatamente isso. Às vezes os nossos pensamentos nos tiram do agora também. Uhum. Mas é mesmo. Mas é mesmo. Quando a gente fica lá atrás ou lá adiante, a gente perde a beleza do instante. E tudo que existe na vida é esse instante, né? Tudo que já passou foi experiências bonitas e boas que podem ter nos levado a uma reflexão e até esse encontro. Mas nós não estamos lá, nós estamos aqui agora. E a gente poder ter atenção completa com quem a gente está, né? Eu lembro uma vez falaram isso de Sua Santidade o Dalai Lama, que era impressionante que quando ele cumprimentava as pessoas, ele cumprimentava aquela pessoa. Ele não cumprimentava duas ou três ao mesmo tempo. Ele olhava nos olhos de cada uma, porque isso é importante, a gente estar com quem nós estamos, né? Senão a gente fica pensando, antes era melhor aquela outra pessoa mais interessante, né? Quando a minha filhinha nasceu, eu tenho uma filha que agora tem quase 60 anos, né? Mas quando ela nasceu, eu lembro que às vezes eu ficava muito aflita, eu gostava muito dela, mas às vezes eu era jovem, eu tinha 17 anos, eu queria sair. E aí, quando eu saía sem ela, eu me sentia culpada. Eu saía e ficava desesperada. Aí, quando eu estava com ela, eu ficava nervosa porque eu queria sair. É exatamente o que você fala, eu nunca estava inteira. Eu tinha um psiquiatra, que era o Gaiarsa, que eu falava com ele, eu participava de um grupo de terapia com ele, e ele dizia: filha, esteja inteira onde você está.
Quando você estiver com a sua filha, esteja inteirinha para ela. Quando estiver passeando, saindo, esteja inteira lá. Não fique comparando. E a gente fica, como você falou tão bem, está no trabalho pensando em casa, está em casa pensando no trabalho, está nas férias pensando no trabalho, está no trabalho pensando nas férias. E nunca estamos onde estamos completamente. E a gente começa a apreciar o que a gente faz se a gente está inteiro onde está. Em vez de dizer, eu não gosto desse trabalho, eu não queria fazer essa função. Nossa, eu aprendi tanto, sabe? Eu tinha. Eu fui jornalista profissional e eu achava que ser jornalista era mais do que ser secretária. Então tinha discriminações preconceituosas e tudo. Fui morar nos Estados Unidos, eu arranjei o que é uma profissão do quê? Secretária. Então, tinha um livro que chamava Manual da Secretária. Parecia uma Bíblia, assim, de tão grosso, grande, sabe? Hum, E eu li aquilo tudo e comecei a aplicar na minha vida. E comecei a perceber a importância de uma secretária numa empresa. Você pode decidir quem fala com o patrão e quem não fala com o chefe. exato. Você pode mandar uma pessoa embora ou não. Você pode esconder um documento. Você pode guardar o documento numa pasta errada e ninguém mais acha, mas está lá guardado, né? Então, tem muito poder, na verdade, de decisões e de confiança das pessoas que estão lá. Então, a minha visão completamente mudou. Daquilo que eu achava isso é inferior, aquilo é superior. Não tem isso. E no mosteiro, nós somos treinadas a fazer todas as atividades com o mesmo empenho: limpar o chão, limpar o banheiro, limpar o altar. Um não é melhor que os outros. Porque às vezes as pessoas chegam aqui no templo, elas querem limpar o altar. Eu falo, não, vai limpar o banheiro. Né? É tão importante quanto, não é? Tá. E a gente fica dando valores, né? Quando a gente começa a ver tudo com a mesma importância, que a gente fala a mente da equanimidade, Uhum. e tem um valor semelhante. Sim. Não é igual, é diferente. O pano que a gente limpa o banheiro não é o pano que limpa o altar. Claro. Nem a maneira que você limpa peças delicadas não é a maneira que você passa um pano num chão áspero, né? Mas tem que fazer o que é adequado às circunstâncias. E é sempre como você voltou no agora. Volta para o agora que a gente fala para as pessoas. Acorda, desperta. A sua vida está aqui. Ela não está lá nem depois, mas está agora. Mas esse agora ele é carregado de tudo que já foi e tudo que será. Não é? Tem, com certeza. Hoje a senhora me permite ler um trecho do seu Por livro? favor. O livro que eu apresentei, né? Aprenda a Viver Agora. A senhora tem no trecho de apresentação, que desde que a senhora coloca o que é um instante zen, que eu acho que é exatamente o que nós estamos falando, né? Eu acho muito bonito que a senhora diz nesse trecho. É aquele instante em que tudo é como é, em que a perfeição se manifesta em sua plenitude. Aquele momento em que nada falta e nada excede. Instante em que o seu coração está presente, alerta, pleno de sabedoria e compaixão. Eu acho isso muito lindo, achei um trecho assim, muito lindo, Monja, porque é aquela coisa de você estar onde você está e estar com coração. De você estar onde você está e estar com compaixão. Porque quando a gente está no momento presente, quando a gente está pleno, a gente se enche dessa plenitude, a gente toma mais consciência, a gente cresce com isso. E a gente vive um tempo que parece que nós estamos tão estressados. A gente vê a OMS e outras organizações de saúde alertando muito sobre a ansiedade, sobre a depressão. E a gente conversa com as pessoas, parece que todo mundo está nesse estado aflitivo, nesse estado como se estivesse correndo atrás de alguma coisa, buscando alguma coisa. E a gente está tão desconectado do presente, mas a gente parece que também está desconectado dessa paixão, desse encantamento com a vida. Legal. E é exatamente o que a senhora falou, que é você estar num instante que é também singular, aquilo que você faz, único, e é você trazer também esse amor, essa compaixão para esse momento. Porque até na proposta da live eu coloquei, né, como nossos pensamentos afetam as nossas emoções. E é exatamente isso. A gente não percebe, mas esse cenário que a gente vai criando aqui na nossa mente, a gente vai alterando aquilo que a gente sente, a gente vai construindo um cenário próprio aqui dentro de nós, um palco, um teatro que a gente mesmo vive, às vezes sentimentos muito densos, às vezes sentimentos que nos deixam perturbados e nós não estamos percebendo que nós estamos criando esses sentimentos. E Uhum. nós estamos fazendo isso conosco, né? Às vezes esse martírio conosco. A gente está transformando, às vezes, as nossas ações, o nosso momento presente num martírio. Uhum. E aí a gente se desconecta de si, se desconecta da vida
E o que a senhora traz aqui, o que é um instante zen, é essa reconexão, né, com o agora, essa reconexão com esses sentimentos mais sublimes que a gente tem dentro da gente. A gente pode acessar isso a qualquer instante, né? É verdade. Está à nossa disposição, mas nós temos que procurar. E é um caminho que a gente constrói também na existência, né? Sim, Eu digo que às vezes é como se você fosse entrar numa mata fechada e você, a primeira vez que você entra na mata, você tem que levar um facão, alguma coisa para abrindo o caminho. Mas se você passar várias vezes por esse caminho, ele vai ficar aberto para você e vai ser mais fácil. Se você só passa uma vez e diz, foi sem querer, não era para mim, eu tive um momento místico, maravilhoso, mas acabou, agora minha vida, não, não, não. Vai de novo, insiste. Isso acaba virando uma autoestrada quase, né? Que você tranquilamente pode atravessar por ela. E não é que a gente vive o tempo todo nesse místico êxtase, nesse bem-estar, nessa plenitude. Porque se fosse assim, nem falaríamos de plenitude. É porque a gente sai desse estado, mas a gente sabe que ele existe e sabe qual é o caminho para voltar a ele. E a gente procura de novo esse caminho. Então é uma coisa muito importante isso. O mestre Dogen, o fundador da minha ordem, ele dizia isso, que a mente Buda não é alguma coisa que alguém possa dar para você, nem que você nasceu com ela, mas é alguma coisa que você constrói na sua vida. sim, Porque você procura por, você sabe que existe. E às vezes nós precisamos que alguém nos diga que existe. A minha superiora falava assim, que existem vários poemas antigos que dizem eu quero ser uma ponte, que leve você do seu lado do sofrimento, da ignorância, para o lado da sabedoria, do bem-estar. E ela diz, mas às vezes não é só a ponte que é necessária, é o barqueiro. Porque precisa alguém nos dizer, tem uma outra maneira de ser no mundo. E você pode ser de outra maneira. E nós precisamos também confiar nesse pensamento. E não é dizer, eu sou assim, não tem jeito. Porque tem uns que chegam para mim assim, né? Eu sou assim, monja, não tem jeito. Eu sempre fui assim. Mas você pode ser diferente. Você não gostaria de ser diferente? Se você quiser, você pode procurar esse caminho de mudança. Né? E não é rápido, vai ser trabalhoso, mas se você insistir, você vai ver que coisa linda que pode acontecer. Aquilo que você achava que era feio, tenebroso, assustador, acaba sendo apenas um sinal. Vai chover. é longe de abrir a nossa mente para novas perspectivas, porque eu acho que Isso. as nossas maiores prisões, elas são mentais. Né? A nossa maior pobreza, ela é mental, porque quando eu me diminuo, quando eu acredito que não tem saída, quando eu acredito que eu não posso ser diferente, eu tô me autolimitando, não é a vida. Né? A vida é aberta, mas se eu me coloco, eu me limito, eu não encontro saída. Mas isso que a senhora falou, às vezes a gente precisa de alguém que diga isso, que existe sim uma saída, existe um outro jeito, existe uma outra maneira. Você pode. E eu É. acho que quando a gente percebe isso, a gente se liberta dessas correntes. Eu acho que o budismo ele fala muito sobre isso, né, monge? Que é exatamente essa ideia de libertação. Acho que a ideia do despertar ela traz muito disso, né, monge? A ideia de libertação, né? Exato. Tinha um professor que dizia assim: morra no Zafu. Zafu é almofada de meditação. Assim, você tem que morrer em cima da almofada. Mas não é morrer do corpo físico, né? Morrer das ideias que eu tenho de mim e do mundo. Para ser capaz de ver a mim e ao mundo assim como é. E não a partir das ideias ou dos pensamentos que eu criei, ou dos personagens que eu criei para mim e para a realidade. Mas Uhum. poder estar presente na realidade, no que é real, no que é verdadeiro, assim como é. E nem sempre é muito bonito, mas é o que é. E nós temos condições de lidar com a realidade. Não tenho que fugir dela, não tenho que pintá-la de outra cor. É como é. E assim eu posso viver nessa realidade de uma forma mais suave, plena e feliz e bem, em vez de ficar lutando contra. Porque a gente quer que seja diferente, porque eu tenho um ideal que eu criei, ainda mais em relacionamentos, né? Eu Uhum. crio um ideal de uma pessoa e eu quero que ela fale, pense e seja como eu criei. Aí você encontra e fala: nossa, mas agora que me ama, vai fazer tudo o que eu quero. Quando conheceu, né, achou tudo bonito, até o que era diferente. Aí, quando começa a relação, começa a querer controlar um ao outro. E aí a relação se desfaz. Quando a única coisa era continuar aceitando a pessoa como ela é. Sim.
E você sendo quem você é, que foi o que levou ao amor, o afeto, a amizade. Mas se você quer mudar o outro, ou quer mudar a si mesmo, não vai dar certo. Porque a mudança está acontecendo, quer queira, quer não. Mas é deixar-se aberto para que ela aconteça. O que a gente faz é direcionar. Eu posso direcionar a mudança para o bem, para a amizade, para o despertar da mente, ou posso direcionar para ficar triste, fechado, sofrendo, né? É o que você fala. Os nossos sofrimentos, dores e doenças têm a ver, físicas e mentais, têm a ver com a direção que eu dou a esse barquinho no qual eu estou. É como se você tivesse, não só o remo, mas você tivesse o controle da direção do barco. A gente não tem muito controle, porque tem vento, tem marolas, uma opção de coisas estão acontecendo. Mas você tem um propósito, eu vou chegar na outra margem. Pode ser que demore. Minha superiora dizia uma coisa que eu gosto muito, sabe? Ela dizia que a pessoa que faz o voto de fazer o bem a todos os seres, mesmo que ela mesma não tenha um nível superior de consciência, ela é a pessoa que, se estiver num barco e o barco estiver furado, ela vai fazer as mãozinhas em concha e vai tentar tirar a água do Hum, barco. Pode ser que não consiga, mas vai tentar. O outro não, vai se atirar na água, vou me salvar sozinho, o outro vai ficar no canto chorando, não tem jeito, eu vou morrer, né? Mas aquele que faz o voto de fazer o bem para todos, vai pelo menos tentar tirar a água do barco. E é isso que ela dizia para nós, que nós devíamos sempre tentar tirar a água do barco, né? Não dizer o barco vai afundar, não tem jeito sim. E não é o que o outro vai fazer, o que, que eu posso fazer. Como é que eu lido com essa circunstância? Como é que eu transformo essa circunstância? Né? é perfeito. Eu acho que essa é a palavra, né, Mônica? Como eu transformo, né? Esse transformar. Porque essa briga que a senhora falou com a realidade, quando a gente tenta encaixar o outro, a vida, os nossos ideais. Eu trabalhei na educação infantil, eu trabalhei com crianças até 4, 5 anos, e tinha um joguinho que eu achava muito interessante, que a criança ela tinha que pegar uma forma geométrica, um triângulo, um quadrado, ela tinha que encaixar essa forma, né, essa forma geométrica exatamente no buraco que corria, né? Às vezes ela pegava o triângulo, ela tentava encaixar no quadrado, não ia funcionar, não ia, né? Ela encaixar ali. Eu comparo que às vezes a gente faz isso com a nossa realidade. A gente quer que os nossos ideais se encaixem na vida, e às vezes a vida é diferente, o outro é diferente, na maioria das vezes é diferente. Mas se eu procurar exatamente encontrar esses caminhos pelos quais eu posso passar, pelos quais eu posso transformar, eu acho que é aí que as mudanças realmente acontecem, né? Eu desisto de brigar com a vida, eu passo a trabalhar com a É vida, isso. né? Eu acho que começa dentro de nós. A senhora falou no início da live sobre as guerras que estão acontecendo, e essas guerras externas, elas revelam muito dessas guerras que nós trazemos dentro de nós, nessas essas ideias do egoísmo, essas ideias, né, das aparências de quem é melhor, de quem tem mais. A gente se perde tanto nisso que isso reflete no nosso mundo externo. Mas a gente não vai conseguir sanar essas guerras externas que a gente está vendo se a gente não começar em nós. Se a gente É não isso. pacificar em nós. Porque às vezes a gente está em guerra com nós mesmos, a gente está em guerra na nossa família, a gente está em guerra no nosso trabalho, e a gente não percebe, a gente precisa, né, desse movimento de pacificação, né, mental, interior, pacificar o nosso meio, para a gente poder pacificar também externamente. É um caminho, é isso que a senhora falou, né? Mas qual a atitude que eu tomo? É o de chorar, é o de brigar, é o de pensar só em mim, ou é o de colaborar e, como a senhora falou, tirar a água aqui do barquinho? Vou me beneficiar e todo mundo vai estar se beneficiando também. Acho que é esse o trabalho, né, amor? É isso mesmo. É isso que a gente, no japonês, a gente chama Hotsubodai Shin, acordar para a mente Buda, a mente desperta, a mente que quer fazer o bem para todos. Mesmo que você não desperte, mesmo que você não tome, não tenha o cargo principal, a posição principal, o que fazer para que os outros despertem? Como fazer com que todos os seres possam ver a realidade como ela é e atuar para o bem? Porque é fácil atuar para o mal também, né? Mas atuar para o bem, às vezes, exige perdas, né? Não vai ganhar medalha, mas não tem importância. O seu amigo ganhou medalha, está muito bom. Deixa ele ficar com a medalha alegrinho. Você sabe que foi você que fez tudo para ele ganhar medalha, não é? E aí não precisa ficar exibindo, fui eu, não. Deixa as pessoas receberem os méritos, né? Aparentemente, as
a aprovação pública, desde que você tenha feito algo para que essa pessoa também conseguisse algo, e não só eu quero na frente. A gente sai desse egoísmo, né? Eu primeiro, eu vou ficar, eu vou fazer, eu quero, porque está tudo ligado. Eu sofro, eu sou menor, eu sou maior, eu sou igual. A gente fala não somos iguais a ninguém, maiores e melhores que ninguém, nem piores que ninguém. Nós somos seres humanos, com uma incrível possibilidade de manifestações no mundo. Na hora que eu percebo como é que é o meu funcionamento, eu posso usar melhor daquilo que eu sou para melhorar a mim e aos outros, e ao mundo. Mas não sou eu que mudo o mundo. Isso a minha superiora falou comigo agora em julho, quando fui lá. Ela está com 93 anos. E ela disse assim: não sou eu que liberto as monjas que vêm aqui. Cada uma delas faz ser quem eu sou. Achei isso tão interessante. Muito Cada um que se aproxima de mim me ensina alguma coisa sobre eu mesma, que às vezes eu não tinha visto. Não é assim? é assim. O outro ele se torna também não só um espelho de nós, mas o outro nos expande, né? O outro nos ensina, o outro nos faz crescer. Por isso que a gente precisa, né, Monge, de estar vivendo no mundo. A gente precisa dessa comunidade, a gente precisa desse olhar para o outro, né? Por isso que é interessante quando a gente fala do poder dos pensamentos. Essa ideia, se os pensamentos eles me excluem desse mundo, eles me fazem entrar em guerra com esse mundo, ou eles me trazem para mais perto dele, ou eles me ajudam a me conectar a essas pessoas, ou eles estão servindo para transformar esse mundo num lugar mais bonito. Eu acho Aham. que é a tarefa que nós temos. Mas isso exige esse trabalho, isso exige esse policiamento interior que a gente precisa fazer, né? Essa consciência, essa atenção aqui para dentro de nós, né? A senhora trabalha muito com a questão da meditação. Eu acho que a meditação, outros talvez vai ser a oração, mas eu acredito que a meditação é uma das ferramentas mais poderosas que existe dessa transformação interior. Porque a gente não só passa a ter consciência desse nosso mundo interno, desses nossos pensamentos, desse mundo emocional, mas a gente começa a trazer aberturas também, né? Para que coisas novas também possam entrar aqui dentro de nós. Acho que a meditação ela se transforma exatamente quase que num portal para esse processo de transformação. Mas é mesmo. E a gente diz que os nossos fundadores diziam Zazen, que a prática da meditação sentada é o portal principal. Não é o único, tem muitas outras portas e janelas, mas existe um portal principal. Mas é preciso entregar-se-a. E às vezes as pessoas não se entregam. Elas acham que é moderno fazer meditação, eu vou fazer zen, mas na hora que a coisa pega, na hora que o nosso lado sombra vem bem bonitinho lá fazer uma sombrinha na nossa luz, e fala, isso não sou eu, não quero, não quero, não quero, né? E a gente fala, não, isso também faz parte de mim, mas eu acolho, eu não rechaço, eu reconheço. E o Thich Nhat Hanh tem uma coisa que ele falava que eu gosto muito, muito, muito. Diz assim, quando você ficar com muita raiva de alguma coisa, você pense assim, essa raiva é minha, ela me pertence, e eu vou dar colinho para ela. Estava dormindo, uma situação acordou a minha raiva. Então eu vou dar colinho e vou dizer, dorme na raivinha do meu coração. Pode dormir tranquila, não grite, mas não. Diz assim, você acolhe, reconhece que é sua e não põe a culpa no outro, porque se você não tivesse raiva, você não teria ficado com raiva. E quem falou uma coisa interessante, que acabou, o Abílio Diniz, que morreu agora há poucos dias, me mandaram uma frase que ele dizia, que se você encontrou uma situação adversa, não fique procurando, não fique olhando na janela para apontar a culpa de quem. Diz assim, mas vai para o espelho e olhe para dentro de si. Onde foi que eu falhei e onde que eu me fortaleço? Eu acho, e o Zen é um pouco isso, não é que seja um espelho, é mais do que um espelho, né? É você entrar na essência do seu próprio ser e reconhecer em si todos os múltiplos aspectos da humanidade, mas quais as escolhas e os votos que nós fazemos de não fazer o mal, de fazer o bem e o bem a todos os seres. E aí entra o pensamento bom, o pensamento do bem, o pensamento que enriquece o mundo, o pensamento que semeia coisas benéficas, que cria karma benéfico, karma positivo, que vai ter repercussões a longo
a curto, médio e longo prazo em toda a humanidade. O que nós fazemos mexe na trama da existência. Mas em vez de ser uma coisa pesada, tétrica, é como dizia o Drummond de Andrade, né? Meus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Então é com Lindo. leveza, né? Com leveza, sempre leveza. Monge, eu acho que essa mensagem, ela é perfeita para ilustrar tudo que a gente conversou aqui nessa noite. Eu acho que esse é o caminho, a gente encontrar a leveza, essa leveza aqui dentro de nós, nossos pensamentos, e trazer isso para o mundo, para esse fazer o bem a todos, como a senhora falou. Fala de cuidar dos nossos pensamentos é isso. Trazer esses pensamentos que nos alimentem, trazer esses pensamentos que nos fortaleçam, que fortaleçam e embelezem o mundo também. E entender que a gente vai ter sim pensamentos negativos, sentimentos difíceis, mas é como a senhora falou, a gente precisa acolher também esses sentimentos, essas emoções, não brigar contra elas. Eu acho que no momento que a gente faz esse movimento, a gente se transforma, a gente transforma o mundo. Então, hoje eu gostaria de agradecer muito ao tempo da senhora, sua participação, suas palavras. Foi muito especial conversar com a senhora aqui mais uma vez. Tive o prazer de encontrar no passado, no evento da Editora Planeta. Foi muito especial. A senhora é um ser que traz luz ao mundo, que traz luz às pessoas. E eu tenho certeza que essa nossa conversa trouxe um pouquinho de luz também no caminho de cada um que pôde ouvir, no caminho de cada um que vai ouvir posteriormente também nas redes sociais. E eu só tenho a agradecer pela partilha, por essa contribuição, por ter semeado um pouquinho mais de luz nas nossas vidas com essas palavras. Monja, gratidão eterna. Que assim seja. Minha gratidão também a você, que nos deu a todos essa oportunidade dessa reflexão, como nós podemos pensar e nos tornarmos o bem. Que assim seja. Assim, Obrigada. obrigada, Monja. Um grande abraço à Outra. senhora. Até uma oportunidade. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam aqui a nossa conversa, que a gente possa meditar muito sobre tudo que foi falado aqui e construir dentro de nós, né, esse ambiente de paz, esse ambiente de serenidade, que com certeza vai se refletir externamente também. Então, obrigado a todos, Monge. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima Até a oportunidade. próxima. Boa noite. Boa noite. Até mais.